Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso sexto dia do desafio Ativando a Sua Prosperidade em 21 Dias. Hoje o tema é super legal, é um tema que eu amo, que tem total a ver com a produtividade, que é priorização e procrastinação. Muitas vezes a gente não consegue atingir a nossa prosperidade pelo fato da gente não conseguir priorizar, e quando a gente sabe o que tem que fazer, a procrastinação bate a porta aí, e aí as coisas desandam. Gabizinha já está na área da riqueza. Bem-vindos, bem-vindos. Olá, pessoal. Que coisa boa ver todos vocês aqui. Bom dia! Bom Deixa eu dia, subir aqui um Gabi pouquinho. Bom Xavier. dia, gente! Deixa eu subir um pouquinho esse tripé. Você tá bonita. Ô, amiga, você que tá. Sou, né? Eu tô na fazenda. Tô na fazenda. Ah, não, gente. Ah, não. Isso aí que eu chamo de Qualidade de vida. prioridade de vida. Maravilhoso. Total, Então hoje a amiga. gente vai ouvir só vaquinha aí no fundo, né, gente? A Um Gabi, pouco, esse um fundo pouco de dela é ótimo. vaquinha. Tem um cachorro enorme vindo aqui. Uma Fantástico, delícia. Muito bom. fantástico. Bom, pessoal, hoje é priorização e procrastinação. E eu já começo com a reflexão aí. Você sabe qual que é a prioridade da sua vida? Tem procrastinado muito? Quem aí é procrastinador? O que é procrastinar, né? A gente escuta tanto falar de procrastinar, a gente sabe o que é procrastinar, mas talvez a gente fique um pouco perdida nesse conceito. O procrastinar é uma coisa muito engraçada da nossa mente, que é uma certeza que eu vou delegar isso para o meu eu da manhã. Aquele amanhã, né? Aquele lugar mágico onde toda a produtividade do mundo vai acontecer. E é naquele momento, e a gente vê como a gente se auto-sabota. Naquele momento que você define procrastinar, você fala assim, amanhã eu faço. Não é, Gabi? Só que Verdade. dentro do amanhã existe um outro amanhã. E aí, muitas vezes, muitas coisas começam a ficar acumuladas e os seus projetos não saem do lugar. Isso é procrastinar. A gente adia muita coisa por procrastinar, né? Por ficar nessa zona de conforto. Só que a verdade é que essa zona de conforto não é um lugar tão confortável assim. Essa zona de Exatamente. conforto é um lugar que está te levando lá para baixo. Tá confortável a sua zona de conforto? Se tiver, você pode ficar. Mas eu aposto que essa zona de conforto está te levando a uma frustração, a culpa, né? E aí a gente às vezes quer tratar na terapia, eu me sinto culpada. Eu estou fazendo por onde? Porque mesmo se você não tiver resultado, se você souber, né, que você está fazendo o seu melhor, você não se sente culpado. A culpa vem muito disso. Verdade. Estamos E falando com uma sobre esse... pessoa aqui que não é procrastinadora, né, Gabi? Que faz mil Eu não coisas. sou. Inclusive, hoje eu acordei 5, 4 horas da manhã, perdi o sono. E acordei assim, nossa, hoje eu tenho que terminar um livro. Um livro, eu tenho que terminar um livro. E eu acho que essa questão de delegar para o amanhã, o que a gente puder trazer para o hoje, porque o amanhã não existe. E quando a gente delega para amanhã, ele pode realmente nunca acontecer. Quando você traz para o hoje, o amanhã eu uso ele como projeção, como o que eu quero, o ideal. Mas hoje, o hoje é o que me garante essa futura projeção. O que eu faço hoje é o que garante o meu amanhã. E eu pensei muito nesse tema, Rê, sobre a procrastinação. E o que eu mais vejo é sobre as pessoas, né? Quando elas querem um objetivo e elas não alcançam, é que muitas pessoas elas contam para elas mesmas historinhas, sabe? Historinha. Eu conversei com uma amiga minha esses dias, ela falou assim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum porque eu tenho um metabolismo muito lento. E eu fiquei com muita pena dela, porque eu pensei, gente, deve ser 2% da população, 3, 5, não sei, que tem metabolismo lento. Né? É um número muito pequeno. Aí logo em seguida eu conversei com o marido dela falou assim, não, ela nunca fez nenhum tipo de avaliação do metabolismo dela no médico. Ela nunca fez nada disso. Ela simplesmente não está fazendo todos os dias, né, esse esforço diário para alcançar um corpo que ela quer. Então, ela fica a vida inteira reclamando, não se sente confortável com o próprio corpo, não está feliz com o próprio corpo, ela prefere passar a vida assim
do que talvez uma hora do dia fazendo um exercício físico. Uma hora do dia cuidando, né, desse corpo que ela tanto quer ter. Então, as pessoas, geralmente elas contam historinhas. Ah, eu não estou com dinheiro por causa do governo, olha a crise. As pessoas contam historinhas. Mas se a crise existe, ela existe para todo mundo, né, Rê? Se a crise existe no país, existem outras áreas que estão dando certo, né? Na crise, uns choram, outros vendem lenço. Então, eu falo muito que quando existe um vento forte no mar, e eu tenho 2 velejadores, não existe essa conversa do vento estar forte demais, né? Quem é velejador, ele ajusta as velas para usar o vento a seu favor. Então, quanto à procrastinação, eu falo muito sobre essa questão. Qual que é a historinha que você conta para você mesmo? E onde que essa historinha está te levando? Minha amiga, ela conta a historinha de que ela tem um metabolismo lento. Ela nunca foi no médico para, de fato, verificar se ela tem. Ela conta uma historinha que não tem fundamento nenhum, a não ser uma coisa que ela fala para ela mesma, para ela se sentir confortável com um pouco de esforço que ela faz, com a situação que ela vive. Mas olha só o que a Rê falou, esse conforto não é gostoso, porque ela passa a vida inteira reclamando e não satisfeita com o próprio corpo. Então é um conforto ruim, não é um conforto que não é bom, né? Essa procrastinação e essas historinhas que a gente conta pra gente mesmo, né, Rê? Fantástico, Gabi. É a ideia de sempre estar fugindo da autorresponsabilidade, né? Porque uma vez que você se conecta com a autorresponsabilidade, qual que é o segundo passo da autorresponsabilidade? Aqui eu preciso agir. Porque se a responsabilidade é minha, a atitude também é minha. E dentro dessa história toda que a Gabi falou, e aí eu quero que você pense não na história da Gabi, na sua história de procrastinação. Olha como que a física quântica você faz uma bobagem com tudo que você poderia manifestar, criar. Primeiro ponto, para o universo não existe ontem, nem existe amanhã. Se você volta no ontem, você está resgatando aquele sofrimento. Se você vai no amanhã, a verdade é que é hoje. Por isso que a gente agradece como se já fosse presente. Quando você delega para o seu eu do amanhã, você na verdade não está delegando para nada. Você está se sabotando. Outra coisa, dentro daquela historinha, você cria coisas. Se eu falo, meu metabolismo é lento, você quimicamente pode criar um metabolismo lento, porque você reafirmou isso tantas vezes, né? Poder da autossugestão, que pode ser e provavelmente você vai desenvolver um metabolismo lento. Você está acordando assim, ai, nossa, eu sou preguiçosa, eu sou cansada, meus quilinhos a mais, minha falta de resultado, você está criando mais daquilo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente é priorizar a capacidade de priorizar e entender. E eu quero ir para uma parte um pouco prática, né, Gabi? A gente gosta da prática também. A gente procrastina basicamente por 3 coisas. Primeiro delas, eu não vejo o porquê. Sabe aquela atividade que você olha só para dificuldade, assim? Não vejo porquê. Tipo, tô ligando para Vivo para cancelar um propósito, um negócio. Você não vê o porquê que você está fazendo isso. Você não está pensando que você está economizando X dinheiro, você só vê a chatice do momento, que é muito chato mesmo. Então você procrastina. Primeiro, o segundo ponto, quando uma atividade é difícil demais. Você só vê aquele elefante branco, gigante, e você olha só para aquilo, né? Para o tanto de passo que você tem que fazer. E terceiro, quando você não tem uma clareza daquilo que você quer. Sabe aquela pessoa que vai fazendo e eu não sei muito bem onde eu quero chegar? E aí fica tão confuso que você não sabe o que você vai fazer? Esses 3 pontos sempre levam à procrastinação. Só que aí a gente vem com a solução. Solução existe. Primeiro passo, quando eu não vejo o porquê. Você tem que parar de olhar para a situação e escrever mesmo o motivo. Qual que é o benefício dessa tarefa, né? Por que eu estou fazendo ela? Ligar para um cliente muito chato, se eu pensar nisso, eu vou procrastinar. Mas, poxa, eu posso fechar um contrato aqui, que é um contrato que vai garantir o meu mês, foca naquilo. Aí você simplesmente vai. Eu gosto de falar assim, eu vou entender o porquê e aí eu vou falar assim, 3, 2, 1 e agir. Entendi o porquê. 3, 2, 1, agir. Primeira situação. Segunda situação é aquela difícil demais. Aí o que você vai fazer? Poxa, Gabi,
escrever um livro é difícil demais, né? Você olha para aquilo, um tanto de coisa. Nossa, vou escrever 200 páginas, tem que fazer pesquisa, tem que... Nananana. Fantástico o seu livro, hein, Gabi? Ah, ficando Fantástico. incrível, amiga. Tá, Eu gente, deixei de tá sair ficando ontem, incrível. porque eu peguei nele e fui, pus a quinta marcha, falei, não vou embora não. É muito bom. Mas então, se você pega nesse ponto, né, você olha o tamanho do negócio, você fala assim, meu Deus, não vou fazer. Mas você pode descascar em tarefas menores. Poxa, hoje eu vou focar na introdução. O que eu preciso estudar aqui para eu entender essa minha introdução? Com quem que eu preciso conversar para eu pegar um feedback de tal coisa? Descasca essa cebola gigante que você tem e foca totalmente nela. Em partes menores, né? Partes menores. E aí depois, o terceiro ponto é a clareza, né? A clareza é quando a gente pode voltar lá para a nossa primeira aula, sobre uma visualização clara daquilo que você quer. Você sabe onde você quer chegar? Aí a gente dá uns passinhos para trás e começa a refletir assim. Bom, antes de eu começar a sair fazendo igual doido, e eu trouxe até um desenho aqui que eu acabei de postar no Instagram, que eu gosto muito, ele me ajuda muito na produtividade, que é esse aqui, ó. Quando você sai igual doido, o que você faz? Você pega a sua energia, olha, tadinho dessa pessoa aqui, gasta uma energia gigante em milhares de lugares e aí você acaba não chegando em lugar nenhum. Quando você sabe o que você quer, você sai daqui e você vai até aqui e as coisas simplesmente saem do lugar. A gente procrastina muito porque durante muitas e muitas vezes você fez várias coisas que você não viu o resultado, né? Que você ficou aqui e ficou. A partir do momento que você tem resultado, que você pega as suas coisas e vai, você começa a mudar de situação. E assim, vou só falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu tenho vários projetos hoje, mas são vários projetos que estão extremamente organizados. Mas, por exemplo, para escrever um livro, eu tenho que ter muito foco. Então, e foco, né, segundo Steve Jobs, não é falar sim para uma única coisa. É falar não para as outras coisas, milhares de coisas, milhares de atividades que aparecem para você fazer. Né, coisas interessantes que você gostaria de fazer, você vai dizer não durante um certo período. Isso é foco. Então, eu estou nesse processo de foco. Então, eu fiquei 2 semanas escrevendo esse livro e hoje eu vou acabar. Coloquei essa meta hoje para acabar. E como eu tenho outros interesses, gente, e como a gente não pode, como eu falei para vocês no início, né? Eu não posso levar a minha vida para o futuro somente. Para mim é muito prazeroso escrever, mas é muito importante, e isso mudou minha vida, o fato de sentir que eu posso viver os meus sonhos. Que eu posso, né? As pessoas, a gente fica muito no automático quando a gente não sabe o que a gente quer. A gente vai ganhando, gastando, vivendo um dia após o outro e vive assim sem realizar grandes sonhos. Então eu aprendi que a gente pode sim, com a vida, realizar sonhos. Então um sonho para mim, por exemplo, agora é escrever esse livro. Mas eu tenho outros sonhos que são totalmente diferentes. Por exemplo, eu componho música. E eu gosto muito de dançar. E aí você pensa, se eu tivesse no meu dia hoje, escrevendo, dançando, compondo música, fazendo vídeo, não ia funcionar. Não ia funcionar. Eu ia ficar assim, feito uma barata tonta. Então eu coloquei para mim que hoje eu termino meu livro. Quarta-feira eu já agendei um estúdio para gravar minha música o dia inteiro. Então assim, e aí me dá uma satisfação o fato de que eu vou terminar o meu livro, eu vou ficar livre assim. É algo que eu gosto de fazer? Sim, mas eu estou naquele processo final, que é um processo difícil. Então, eu vou terminar esse projeto e eu vou viver um outro sonho. Que é um outro sonho, compor música, eu acho um outro sonho. É um outro interesse, que é da minha personalidade. Então, isso é muito interessante, você trazer os seus sonhos para o presente. De uma forma, às vezes, eu não vou ser a maior cantora do Brasil, mas eu canto um pouquinho. Eu não vou ser talvez não, nem esse que eu almejo, mas a gente traz para o presente os momentos prazerosos, os nossos sonhos, as vontades que a gente tem, que a gente pode viver isso. Né? Eu acho que isso algo que abre muito a cabeça das pessoas. Por muito tempo eu não achei que eu podia viver meus sonhos. E hoje em dia, eu simplesmente vou fazendo, como a Rê falou.
As minhas ações, elas me levam a alcançar os meus sonhos. Eu podia achar que era impossível, eu podia sonhar o resto da vida. Ah, seria tão bom conhecer tal lugar. Eu vou fazendo aqui, daqui um pouco eu tô lá. Então, eu acho que o que ela falou é muitíssimo importante. A gente não delegar para o eu de amanhã e a gente agir hoje, mas trazer o sonho para hoje. Trazer o momento feliz, a experiência de vida, né? O experienciar coisas que a gente quer experienciar hoje, para hoje. Sabe? Existem algumas tarefas chatas, igual ela falou, ligar para vivo, sim, mas quando você sabe que é porque você quer economizar, porque você vai usar esse dinheiro para viajar, para um sonho que você tem, isso faz sentido. Então, durante o dia, não adianta, gente, qualquer trabalho que você tenha, algumas etapas do trabalho não vão ser tão legais, né, Rê? Tem algumas etapas, eu amo meu trabalho, mas tem etapas que eu falo, puxa vida, isso é... Sabe? Tem etapas que a gente acha, nossa, tenho o que fazer. E é isso aí, né? Claro que tem, né? E sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que aí o grande mal nosso não é ter tarefas chatas. É que quando você tem uma tarefa chata, você olha só para o lado chato dela. Só para a parte de execução. E não pensa como ela é um ponto fundamental para toda a sua trajetória, né? Para a sua prosperidade financeira. Porque eu olho assim, poxa, isso aqui, quando eu vou fazer tudo isso aqui, vai me gerar uma renda muito legal. E olha o que a Gabi falou, tanto que isso é fundamental, né? Do não, né? Do sim e do não. Um dos grandes maus da priorização é você falar sim para tudo. E normalmente aquele sim que alguém te põe. Ah, vamos fazer isso? Sim. Isso, sim, sim. E aí, se você fala sim, você está falando alguns não para os seus projetos. E aí eu trago para a área financeira, gente. Se você não tem o hábito, lembra, como a gente faz uma coisa, normalmente a gente faz todas as coisas. Se eu sou uma pessoa que não consigo priorizar, como que eu vou cuidar das minhas finanças? Como que eu vou limpar o meu consumismo? Porque se eu não sei como priorizar, eu vou meio que do 880. Ou eu quero comprar uma roupa, eu vou comprar uma blusa, um óculos, um sapato, um relógio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu vejo, eu estouro meu cartão. Aí eu vejo que eu tô desesperada e eu falo assim, eu não posso comprar um A de coisa. Olha que infelicidade. Ou você tá estourando o seu cartão, ou você tá no radical porque você já se deu muito mal. Só que se eu sei a minha prioridade, porque eu aprendi a me priorizar, eu quero tudo isso. Qual que é a minha prioridade? Eu vou lá e compro feliz uma calça de R$ 600, porque aquilo é a minha prioridade. E está dentro do meu teto de gastos, porque a gente já viu aula sobre organização financeira. Isso está dentro do meu planejamento. Essa é a mágica de priorizar. Uma das maiores capacidades, habilidades que a gente tem é a habilidade de manter a priorização de priorizar. Ficou confuso, mas deu para entender, né? Priorize a sua possibilidade de priorizar. E aí, falamos muito dessas tarefas difíceis. Tem um livro que o título dele já me diz muita coisa, que é Comece pelo mais importante. Normalmente, o que a gente faz com essa tarefa chata? Poxa, eu tô aqui escrevendo, né? Vou fazer a parte legal, vou fazer não sei o quê. Depois, você acha a outra um pouquinho menos chata. Aí vou para ela. Chegou 6 horas da noite, só que na sua mente você tá assim, nossa, aquela coisa insuportável eu tenho que fazer. Aquela coisa insuportável. Aí chega 6 horas, você já tá sem energia. Durante o seu dia inteiro você já sofreu porque você tinha aquela tarefa para fazer. Aí você vai lá e vai fazer ela sem energia, porque você já gastou energia passiva durante o seu dia inteiro e vai arrastar seu dia até 9 horas da noite e você vai falar assim, nossa. Ou então não vai fazer, né, Rê? Ou então vai passar para outro dia. O eu da manhã dorme preocupado e aí que nasce o estresse. O estresse nasce disso. O Comece pelo Importante, esse livro, é um convite para... Sabe esse chato? Começa por ele. Você está sem energia? Aí o que vai acontecer? Você começou a trabalhar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã você já fez aquilo, você vai trabalhar assim feliz, com a parte legal do seu processo. Entende? Quando você pegou energia, você focou no objetivo daquilo. E E aí o assim, seu Rê, dia... esse do faça o mais importante primeiro, gente, isso é tão poderoso. Por exemplo, eu tenho um foco financeiro X. Eu quero, assim, muito em breve, não precisar de trabalhar nem um pouco, nada, sabe assim?
que é a total liberdade financeira, mas com a qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, esse é o objetivo. E eu tenho um teto de gastos, então eu sigo esse teto de gastos, a Reiki me ajudou nisso, eu sigo esse teto de gastos e eu consigo fazer tudo que é priorização para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama viajar. Eu tenho que viajar muito, é uma prioridade para mim. Eu não sou muito ligada a roupa nem carro, mas eu preciso viajar sempre. Então é uma prioridade para mim. Então, você sabendo o que você quer, você consegue, né, se planejar muito melhor. E quando você fala aí, Rê, sobre fazer o mais importante primeiro, gente, eu sou infoprodutora, né? Eu tenho outros empreendimentos na área de, vamos dizer assim, infoprodutos, né, na internet. O que eu faço? Segunda-feira, gravei essa live agora, eu gravo mais uns 5 vídeos, eu já tenho os meus vídeos da semana todos, eu gravo uma live hoje, né, meio-dia. Nessa live, Rê, eu separo a live, eu faço um roteiro da live, que essa live, eu consigo picar ela em 5 conteúdos. Por exemplo, eu começo a live falando assim, 5 dicas para não procrastinar. Depois, daí um pouquinho na live, eu falo, agora 3 dicas para juntar dinheiro. Agora 4 dicas. Depois eu pico essa live em vários vídeos. Gente, eu sei que quando eu faço isso, pensa só, eu sou infoprodutora. O que é mais importante? O que não pode parar? Os posts, né, na rede social. Isso não pode parar. Isso representa, se eu sempre estiver gravando conteúdos do curso e conteúdos das redes sociais, isso representa 80% do meu faturamento. Quando eu faço isso primeiro, você tem noção da sensação que eu fico depois? Tipo assim, segunda-feira eu já gravei todos os vídeos da semana, todo o conteúdo. É lógico que para fazer isso, você tem que, no domingo, na sexta, planejar o que vai ser gravado, quais que são os posts. Mas assim, você fazer o que é mais importante primeiro, você usa todo o seu frescor, toda essa energia que você tá na manhã, e você consegue concluir aquilo ali, dá uma sensação muito boa, sabe? Muito boa mesmo, e você consegue ser mais produtiva. Esse é o princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é fantástico e ele vale para a Gabi, mas também vale para todo mundo. Eu até deixo ele salvo aqui, ó. Pensa nisso, gente. Traz para a sua história, ó. Princípio de Pareto. O que quer dizer? 80% dos seus resultados equivalem a 20% dos esforços. E aí, por que as pessoas têm tanta dificuldade de produzir, de gerar resultado, de gerar grana? É porque eu ponho muita energia naquela tarefa que não gera o meu resultado. A gente tem muitas tarefas, sim, pessoal, claro que sim. Muitas tarefas nossas, e aí quem não domina a sua própria rotina vai colocando muitas tarefas dos outros, muitas interrupções, coisas que vão aparecendo. E aí? Entenda quais que são, onde que moram os 20% dos seus resultados. E comece por ele. Assume o boi pelo chifre ali, né? O chifre pelo boi, eu sempre inverto. E resolva essa história. Foque nessa tarefa, né? Foco no foco. Quando a gente tem foco no foco, as coisas acontecem. E eu garanto, assim, não tem como uma pessoa ser feliz financeiramente, mesmo se ganhar muito dinheiro, né? Se você não entende as suas prioridades. E a prioridade é muito legal, é um domínio mesmo da sua história, porque você compreende assim, bom, para mim é prioridade, e a prioridade é muito individual. A Gabi gosta de viajar. Eu não sou uma pessoa tão focada em viagens, assim, eu gosto de viajar, mas não é a minha prioridade. E aí, o que vai acontecer se não é minha prioridade? Eu não vou ter aquela energia, eu não vou conseguir, assim, focar em guardar dinheiro para aquilo. Eu tenho claro qual que é a minha prioridade. Eu quero comprar uma super casa. Então, eu me movo agora, atualmente, porque a vida muda, em juntar dinheiro para comprar a minha casa. Cada um, qual que é a sua prioridade? Né? Quando a gente percebe isso, a gente dá um passinho a mais. Perceba o seu Pareto, olhe o porquê que você está procrastinando e vá com essas atitudes mesmo para você resolver. E o estresse mora quando a gente não consegue produzir bem. Sempre lembra disso. Faça aquelas tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Importantes, mas não são urgentes. O estresse mora quando você está só fazendo tarefa urgente. O que é urgente, né? Aquilo que chega Respondendo o WhatsApp, pagar a conta, aquela correria, uma reunião de emergência. Isso é urgente.
né? Isso é urgente. O importante, Rê, vai, gente, da estratégia, do seu plano, da sua declaração que a gente falou na primeira live. Quanto você quer alcançar? Em qual data? Até qual data, né? E aí, quais são as atividades que, para você alcançar isso, essa sua meta, essa sua grande meta, quais são as atividades mais importantes? Eu quero só repetir, porque eu não sei se ficou claro. Gente, você, na sua vida, você sabe aí, você pode identificar quais são as tarefas que representam 80% do seu faturamento. Por exemplo, no meu caso, 80% do meu faturamento advém de vídeos e de livro. Eu não posso ficar sem gravar vídeo e sem livro. Então, isso é o mais importante. Eu pego esse mais importante e faço primeiro. Eu acordo pela manhã e já faço isso primeiro. Porque isso que representa os 80% do meu faturamento. Então, assim, isso é o mais importante. Eu não estou na urgência. Por que eu não estou na urgência? Porque eu planejo com antecedência, porque eu já sei o meu roteiro, porque eu peguei o que é mais importante, que inclusive é a parte criativa. O que eu vou escrever? O que eu vou falar? Essa parte criativa, tudo isso é muito importante. Eu peguei essa parte criativa, eu deixei ela toda planejada. Quando eu estabeleci a minha meta financeira e estabeleci o que eu tenho que fazer para alcançar ela, eu identifico o que dessas tarefas, né, que eu tenho, um monte de tarefa que eu tenho que fazer por dia, né, arrumar até a casa, tudo, gente, imagina, ajudar a família, responder aquele telefonema, um monte de coisa que acontece. Mas eu pego tudo isso, esse mundo de coisa que acontece no meu dia e priorizo o que é mais importante primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, depois eu consigo apagar fogo. Apagar fogo na parte da tarde, eu fico apagando incêndio. Ah, essa mensagem aqui apareceu. Ai, esse problema aqui, esse pepino. Aí eu fico apagando incêndio, mas já com a tranquilidade de que é mais importante já foi feito. E isso me dá uma sensação muito boa. E não é só sensação. Traduz em resultados financeiros muito maiores. E isso é tão legal, Gabi, porque quando a gente vai adiando, né? Quando a gente vai procrastinando isso, olha o que acontece. Um exemplo simples que todo mundo passa. Eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Isso é uma coisa importante. Mas tá lá em janeiro, não é urgente. Aí o que você vai fazendo? Vai adiando, adiando, adiando. Até que chega um dia da vida, né? Afinal, que você tem que fazer aquilo, você já acorda no estresse. Nossa senhora, eu tenho que fazer minha declaração de imposto de renda. Poxa, aquilo sempre foi importante para você, mas não tinha urgência. O dia que é urgente, porque você tem que entregar hoje, você acaba com o seu dia, não vai dormir vários dias pensando naquilo, porque aquilo virou algo urgente. Só pepino. Então as pessoas estão estressadas e na correria, não é porque o mundo vai colocando tantas coisas, é porque você não domina que na verdade verdadeira você devia estar focando em 20%. Mas você foi focando nas outras coisas por causa daquelas historinhas tristes, os autossabotadores que a gente vai colocar para tirar a autorresponsabilidade da sua vida. E aí você não fez aquilo e com isso você vive no estresse. Estresse é muitas vezes porque você foi adiando a sua vida, adiando as suas coisas. Autorresponsabilidade, gente. A nossa realidade que nós vivemos hoje é de nossa responsabilidade. Sabe, assuma isso, assuma essa responsabilidade, até no que tange a cocriação, até no que tange o que você pensa, o que está programado aqui, para que você possa mudar. A partir do momento que você sabe que você tem a responsabilidade, isso não é um peso, isso é uma liberdade. Você está livre agora para mudar a sua própria vida. Você tem a liberdade para fazer um destino diferente, para fazer algo diferente, mudar toda a sua realidade. Com a reprogramação, com o subconsciente, né, reprogramado, utilizando essas técnicas que a gente passa aqui. Mas hoje a gente fez uma técnica que é muito mais que a reprogramação. A gente deu uma dica para vocês que é muito prática, né? Encontrar os seus 20% mais importantes. Não delegar para o seu eu do amanhã algo que você precisa fazer hoje. E viver os seus sonhos hoje, né, Rê? Viver uma vida boa hoje, né? A gente tem que... São vários aspectos que a gente conciliando, a gente consegue alcançar grandes resultados. Muito bom, Gabi. É isso. Nós vamos mandar lá no grupo do WhatsApp um resumo, né? Uma ata aqui da nossa live, para que você realmente coloque em prática. Lembrando, só nos ouvir aqui não vai mudar a sua vida. A ideia é você pegar esses pontos e usar essas correções aí dentro da sua vida para você alcançar a sua
prosperidade. Produzir bem faz toda a diferença na área, não é só você economizar, né? Poxa, que tal ganhar mais? E isso tem total conexão com produtividade. Com certeza. Gente, participem do grupo. No link no link da minha bio e da Rê, existe um link de WhatsApp. Você participa de um grupo. Nesse grupo a gente vai mandar para vocês um capítulo, um PDF bacana hoje, de um livro muito interessante que vocês têm que ler, que é o livro que a gente está escrevendo. E a gente continua a nossa conversa por lá. Então participem do grupo, aproveitem e a gente está de volta amanhã. Beijo grande, Rê. Beijo, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Começa pelo mais importante. Beijo.